tudo bom? Meu nome é Michele Ribeiro Silva, eu sou aluna do curso de licenciatura em Biologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, na modalidade EAD. Juntamente com minha colega Bianca Pereira Fernandes Ribeiro, iremos falar um pouquinho sobre os átomos. Bem, para falarmos sobre átomos, nós devemos saber que foi o cientista John Dalton quem primeiro quis mostrar como seria o átomo, né? Como seria então o átomo na visão de John Dalton. Antes de falarmos de como seria esse átomo, vamos fazer uma pequena definição de matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, uma definição simples de matéria. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o que seria o átomo? O átomo seria como se essa massa fosse dividida milhares e milhares de vezes até ser invisível, até se tornar algo invisível. E essa parte invisível seria o átomo daquela matéria, né? Então, na visão de John Dalton, o átomo seria como uma bola de bilhar, né? Uma bola de sinuca, que é uma estrutura esférica, maciça, indivisível e indestrutível. Assim seria o átomo, simples assim, na visão de John Dalton. Né? Será que o átomo seria assim mesmo? É o que a gente vai ver com os próximos cientistas. Bem, o nosso próximo cientista é Joseph John Thomson, né? Ele fez um experimento, né? E nesse experimento que ele fez, né, com um tubo de vidro, usando aqui o cátodo, os anodos, né? E aqui dentro desse tubo tinha gás. Ele descobriu que ligado esse tubo a uma bateria, fazendo assim uma descarga elétrica, essas descargas iam em direção a esse gás aqui dentro e formavam feixes de luz. Ele descobriu também que esse feixe de luz, ele tinha carga negativa. Por quê? Porque ele, quando botado em contato com alguma carga positiva, ele ia de encontro a essa carga positiva. Descobriu-se assim, então, os elétrons, e que os elétrons tinham carga negativa, né? Por isso, a gente vê falar sobre raios catódicos, né? Que eram esses raios que surgiam do cátodo em direção ao gás aqui dentro e formavam feixes de luz, e esses raios tinham carga negativa, né? Que eram os elétrons, né? O nosso cientista Joseph John Thomson fez essa experiência e descobriu então que aqueles raios e aqueles elétrons negativos, ele tinha uma massa. E se ele tinha uma massa, ele tinha átomo, né? E foi então que Joseph John Thomson, ele pôde assim descobrir, ou ele pôde ter uma nova visão de como seria o átomo, né? Naquela experiência anterior, ele então pôde descobrir que o átomo tinha partículas, então ele não era mais indivisível como Dalton tinha falado, né? Ele podia ainda ser uma estrutura esférica, mas ele não podia ser mais uma estrutura indivisível, porque ele tinha partículas, né? Aqui na visão de Thomson, o átomo, ele era uma estrutura positiva, né? Todo ele tinha uma carga positiva, e ao redor dele, né? E ao redor dele, ele tinha cargas negativas, né? Ao redor desse átomo, ele tinha cargas negativas, que eram os elétrons, né? Então essa já era uma nova visão do átomo, já na visão do cientista Thomson, né? Como Dalton, ele comparava o átomo a bolas de bilhar, o nosso cientista Thomson, ele comparou o átomo a pudim ou a pão com passas,
porque era toda uma estrutura, mas que dentro era cheio de pedacinhos de coisa, né? Como aqui está representando todo o átomo, e dentro desses pedacinhos seriam os elétrons com cargas negativas, né? Agora eu vou passar a palavra para minha colega Bianca, que ela irá explicar para vocês, será que esse átomo permaneceu desse jeito? Era assim? Ou eles conseguiram descobrir mais alguma coisa? Olá, eu sou Bianca Pereira Fernandes, sou discente do curso de Biologia da UESC, do Polo de Ibicuí, e minha dupla é composta por minha pessoa e também por Michele. Nós iremos falar sobre os primeiros modelos atômicos. Michele ficou responsável por falar sobre Dalton e Thomson, e eu fiquei responsável por falar de Rutherford e de Bohr. Mas como um cientista precisa se basear em um experimento de um anterior, então irei dar uma pincelada um pouco a respeito também de Dalton e também a respeito de Thomson. Nós iremos também tratar um pouco sobre, como já disse, sobre os 4 primeiros modelos atômicos, a sua importância, seus autores e suas modificações ao longo do tempo. Os 4 primeiros modelos, o primeiro o cientista foi John Dalton, que apresentou o modelo conhecido como bola de brilhar. O segundo, Thomson, que propôs o seu modelo chamado pudim de passas. O terceiro, Rutherford, que propôs o modelo planetário. E o quarto, que no caso foi unificado, que Niels Bohr, ele deu continuidade num experimento de Rutherford. No caso, ele concluiu alguma coisa que já estava faltando. Ao longo disso, iremos ver o que foi isso. A constituição da matéria é motivo de estudos desde a antiguidade. Os pensadores Leucipo, 500 a.C., e Demócrito, 460 a.C., eles formularam a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Eles afirmavam que elas se tornariam tão pequenas que não poderiam ser divididas. Chamou-se a essa partícula última de átomo. A palavra é derivada dos radicais gregos, que juntos significam o que não se pode dividir. E baseado nisso, Dalton também ele fez o seu experimento e ele se baseou nisso. Ele propôs o primeiro modelo atômico consistente, denominado como bola de brilhar, como eu disse anteriormente. Ele acreditava que os átomos eram maciços e esféricos e a menor parte da matéria, sendo também indivisível e indestrutível. A teoria de Dalton serviu para que outros cientistas pudessem se basear, pudessem conhecer o átomo e suas características, que foi o que Thomson fez. Ele se baseou em Dalton. Porém, em 1848, esse físico inglês Thomson, após experimentos realizados com tubos de raios catódicos, ele concluiu que átomos pareciam um pudim de passas, ainda esféricos, mas ele acreditava que não eram maciços. Isso porque ele notou a presença de elétrons, uma espécie de partículas negativas que ficava fixa no átomo. Apesar desses elétrons, o modelo de Thomson também seria neutro internamente. Ele apresentava partículas subatômicas negativas, ou seja, os elétrons, além de outras positivas que balanceavam a carga final como nulas. Aí vem Rutherford e ele já tem uma outra tese acerca do seu experimento. No início do século XX, a teoria de Thomson começou a ser questionada quando surgiu a raratividade, pois esse fenômeno não obedecia ao modelo de pudim de passas. Através de experimentos, uma lâmina de ouro, o que o químico Rutherford concluiu que o átomo não era uma estrutura inteira. Ele teria o núcleo positivo pequeno, circundado por uma eletrosfera cheia de elétrons, e esse modelo ficou conhecido como sistema planetário. Só que, diante desse sistema planetário, o que foi percebido quando Niels Bohr ele percebeu que o núcleo do que Rutherford falava era positivo, porém a sua partícula externa, o que estava mais próximo da segunda camada,
era negativa e o que acontecia diante disso, essa partícula ela poderia, quando entrasse em contato com ela, o núcleo poderia pesar e poderia trazer uma carga a mais para cima desse núcleo. Então, diante disso, com o que Rutherford disse, como os elétrons vinham dispersos na eletrosfera, Rutherford percebeu e eles seriam atraídos pelo núcleo, que foi o que eu disse. No caso, as daqui seriam atraídas pelo núcleo, causando assim um colapso no átomo. Então, o modelo de Rutherford ficou inacabado. Devido a isso, o núcleo positivo e a esfera exterior era negativa, então trazia para dentro do núcleo um peso a mais, no caso. E Niels Bohr, diante desse experimento de Rutherford, o que ele disse? O modelo atômico de Rutherford foi completado como um novo conceito introduzido pelo físico dinamarquês Niels Bohr, foi o que eu disse. O elétron descreve uma órbita circular ao redor do núcleo, sem ganhar ou perder energia. Cada órbita descrita pelo elétron é denominada nível de energia ou camada de energia. Em um átomo, há várias órbitas circulares, cada uma delas com um determinado valor energético. Bohr associou a teoria proposta por Max Planck. Ele afirmou que as órbitas de eletrosfera seriam dotadas de um nível de energia. Por isso, os elétrons se mantêm girando ao redor do núcleo. Isso impede que eles se cansam, ou seja, o que estava acontecendo cá. Então, essa visão de Bohr impede que eles se cansam e caiam sobre o núcleo. A adição de Bohr considera 7 níveis, ou camada de energia, que são determinadas K, L, M, N, O, P e Q. A camada K possui N igual a 1, L, N igual a 2, M, N igual a 3, N igual a 4 e assim por diante, onde teoricamente os elétrons estariam orbitando em suas trajetórias esféricas. As partículas básicas são prótons, nêutrons e elétrons, e seus respectivos símbolos são P para prótons, N para nêutrons e E negativo para elétrons, sendo a carga de prótons mais 1, dos nêutrons 0 e de elétron menos 1, contendo sua massa relativa prótons 1, nêutrons 1 e elétrons 1 sobre 1836. O átomo é composto de uma eletrosfera, onde ficam os elétrons, e do núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons. Consequentemente, a maior quantidade de massa do átomo está no núcleo. A massa dos prótons é igual à do nêutron, e as duas são maiores que a do elétron. No entanto, as cargas elétricas do próton e do elétron, apesar de diferentes, têm a mesma quantidade, sendo uma negativa e outra positiva. E esse foi a explicação do que compreendemos, e é só isso.